Fala, turma, boa noite, beleza? Boa noite a todos aí que estão entrando. Começando aqui mais uma live de segunda, discutindo um artigo bem interessante, que é alimentando as vacas para lucratividade, né? Um grande ponto aí que a gente tem discutido bastante. Talvez o tema do artigo, o título do artigo não seja somente o que ele trata, né? Ele fala muito mais aqui em geral também, sobre vários aspectos de fazendas leiteiras. Mas é um artigo bem bacana e bem, apesar de não ser novo, é um artigo de 2010, 2011, americano, mas ele é muito atual, o conteúdo dele é bastante atual pra gente aqui. Tem muita coisa bacana aí, né? Boa noite para todo mundo que tá entrando aí. Boa noite, Felipe, Hugo, boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem aí, né? Bom, turma, é o seguinte, lembrando mais uma vez, hoje é uma discussão de um artigo, né? O artigo está disponível para vocês lerem aí, pegarem ele, receberem por e-mail. Toda segunda-feira é só se cadastrar aí no nosso link na bio aí e se inscrever, beleza? Bom, o que foi a ideia desse artigo de hoje, né? O artigo americano, depois vocês podem baixar ele aí. Na verdade, o que foi feito nesse artigo? O que era o cenário por trás desse trabalho aqui? Teve uma crise grave na produção leiteira nos Estados Unidos em 2009. Essa crise foi sequencial àquela crise da Bolsa, né, em 2008, que teve uma crise imobiliária, na verdade, em 2008, desculpa, americana, e na sequência teve uma crise grave no leite. Teve uma queda de produção, vocês terem uma ideia em valores, teve uma queda no preço do leite na casa de 40% em 2 meses de intervalo. Então, em 2 meses, imagina que no Brasil um leite de R$2 caiu para R$1,20, por exemplo, né? É uma queda bastante drástica e as fazendas ficaram aproximadamente 10 meses com os preços do leite abaixo dos custos de produção. Bom, pensando nisso, esse autor aqui do artigo, Mike Hutchins, fez uma entrevista aqui, juntou algumas pessoas, algumas vamos dizer assim, personalidades envolvidas na produção de leite e fez uma entrevista com eles para entender quais foram as decisões corretas tomadas pelas fazendas que saíram bem dessa crise e quais foram as decisões incorretas tomadas pelas fazendas que saíram mal dessa crise, né? Então esses autores foram lá e entrevistaram 32 mais 9, 41, 51 pessoas. 32 nutricionistas, 9 veterinários e 10 professores, 10 educadores. E a ideia era entender, né, quais foram as decisões tomadas pelas fazendas, as melhores decisões e as piores decisões, vamos dizer assim, né? Então, quais foram as decisões de manejo corretas tomadas? Então cada um votou, né, os nutricionistas, os veterinários, os educadores, cada um votou e essas decisões foram elencadas, né, de acordo com o maior número de votos que elas tiveram. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui uma telinha aqui para vocês terem uma ideia. Então aqui, ó, sumário das respostas de campo de decisões corretas de manejo feitas na época de baixos preços do leite em 2009, né? Que eu acho muito do que está acontecendo hoje. Não é que a gente tem baixo preço do leite hoje, né? O leite está até razoável, mas se a gente olhar os preços, né, de insumos, etc., né, o leite está muito baixo. Então, de uma maneira ou de outra, a gente tem baixo preço de leite hoje, de acordo com o que a gente tem de preços de insumo, de custos, etc., né? Então, eles perguntaram para quantos mesmo? Esqueci aqui de cabeça. Para 32 nutricionistas, 9 veterinários e 10 professores, né? O que eles fizeram para sair quais foram as principais decisões que fizeram essas fazendas saírem bem da crise. E aqui tem a soma de pontos de acordo com a votação deles. Então eu vou explicar para vocês algumas decisões corretas de manejo tomadas pelas fazendas que fizeram com que elas mantivessem bem tivessem mantido bem após a crise, né? A primeira coisa foi um programa, aspectos relacionados ao programa de forragem. Isso é um negócio que está muito claro cada dia mais para a gente, né? Que otimizar o uso de forragem para nossas vacas é o grande caminho para a gente conseguir ter lucratividade nas fazendas, né? Dificilmente você vai ter boa lucratividade na sua fazenda sem usar bem e usar com consciência forragem, né? A gente quer sempre usar o máximo de forragem que a gente puder, obviamente balanceando a dieta, chegando num limite bacana, né? Não quero entupir minhas vacas não, né? Mas fazer uma formulação
bem feita, otimizando o uso, usando o máximo possível de forragem, tendo um programa adequado de forragem. Se puder usar mais de uma fonte, muitas vezes é interessante, né? Então, o grande caminho, o primeiro ponto, sim, que esses nutricionistas, veterinários, educadores chegaram à conclusão que as fazendas que saíram melhores tinham um bom programa de forragem, né? E o bom programa de forragem envolve gastar menos concentrado, né? E gastar menos valor externo à fazenda que você não bancou ainda, né? Então, quando você tem um programa adequado de forragem, que você planta uma lavoura bem, no correto momento, colhe no ponto certo, com processamento de grãos adequados, né? Com a quantidade de grão, com o ponto certo de colheita e com o processamento adequado desses grãos e ainda com o armazenamento adequado desses grãos, você consegue ter um sucesso muito grande, né? Por quê? Você pode deixar de usar, vamos usar o exemplo da principal forrageira que a gente usa nas nossas fazendas, né? Como base da dieta, silagem de milho. A gente trabalha em fazendas que tem silagem de milho com, por exemplo, 30% de amido e fazendas que tem 20% de amido. Na dieta que tem 20% de amido, o que eu vou ter que fazer? Na silagem que tem 20% de amido, eu vou ter que usar mais amido vindo de fora, né? Vindo de grão. Então, vou ter que comprar grão. Se eu não produzo a minha fazenda, vou ter que comprar grão e vou ter que usar esse grão vindo de fora. Ou seja, trabalhar bem esse aspecto de forragem, né? Um programa de forragem é fundamental, né? A gente tem visto isso muito nas fazendas, né? Que trabalhar bem esse programa de forragens é fundamental. O Gustavo mandou um comentário aqui, verticalizar o máximo possível, também grão. Acho que usar também o grão da fazenda, né, Gustavo? Você quer dizer, tipo a gente plantar o grão e usar o grão úmido lá, por exemplo, o grão reidratado, né? São estratégias também fantásticas, que podem ajudar muito, né? Isso aí, sem dúvida nenhuma, é uma das coisas que ajudam bastante a gente a sair da crise, né? Ou manter vivo dentro das crises. Aproveitando aqui, a gente está com uma turma aberta no curso online muito bacana, no dia 7 e 8 de junho, sobre produção de grãos úmidos e reidratados, né? Silagem e produção de grãos úmidos e reidratados de grão de milho e de sorgo. Muito bacana, com o Alan Santana, um grande craque aí nesse assunto. Quem tiver interesse em participar, é só entrar no link da bio que dá para fazer a inscrição também. E um custo bem bacana também, bem baratinho, vocês conseguem pagar de 12 vezes, tranquilo. Bom, voltando aqui no assunto, então o primeiro ponto que esses influenciadores, vamos dizer assim, lá, as pessoas de referência lá na atividade leiteira americana votaram foi manter um correto programa de forragem. O segundo ponto mais votado foi manter o curso. O que é isso? Stay in the course, né? Manter o curso. O que quer dizer isso? Quer dizer não mudar muita coisa, não inventar muita moda. Teoricamente, as fazendas boas já tinham feito, já fazem as coisas muito bem feitas. Então, quando vem uma crise, uma das coisas que a gente tem que fazer é manter bem feito, né? É muito comum a gente ver gente que vai lá e muda completamente a estratégia da fazenda porque caiu o preço do leite, etc, né? Isso não é o correto, porque eu já estava fazendo o meu melhor, né? Ou eu já deveria estar fazendo o meu melhor, o máximo de economia, o máximo de custo-benefício envolvido, né? Por exemplo, né? Depois a gente vai até falar isso na frente, mas tem fazenda que tira concentrado das vacas, né? Isso é o maior tiro no pé do mundo. Você está tirando concentrado, você vai tirar a produção das vacas, todos os seus custos fixos já são fixos, né? Então, a gente sabe que manter no curso é uma das grandes estratégias para sair bem das crises. Obviamente, se a fazenda já vinha adequada ao longo do tempo, né? O terceiro ponto aqui mais votado nessa pesquisa foi um balanceamento correto das dietas e das rações. Sem dúvida nenhuma, né? Esse aí é um ponto crucial e fundamental. Eu costumo dizer que isso não é nem, vamos dizer assim, não é nenhum diferencial do nutricionista, né? Isso é uma obrigação do nutricionista, né? Já ter uma dieta bem balanceada com nutrientes e ingredientes, né? Adequadamente. Então, o balanceamento da dieta é fundamental para que a gente consiga também sair bem de uma crise, né? Eu usar corretamente os alimentos, né? Dividir bem lote, dar comida para quem merece, né? E tirar comida de quem não merece. Às vezes a gente faz dieta única, por exemplo, esse talvez seja um momento de dividir mais lotes, que pode me dar um pouquinho mais de trabalho, mas um pouco mais de rentabilidade, né? Então a gente tem que entrar nesses pontos que são fundamentais para a gente. Então, correto balanceamento da dieta e dos nutrientes que a vaca vai comer foi um dos pontos mais bem votados. Dois comentários aqui do Loureiro. Escolher animais é mais eficiente ou algum tipo de escolha seria uma opção?
Bom, escolher animal mais eficiente é uma opção, mas é uma opção a longo prazo, né? Quando eu começo a usar um touro, por exemplo, que vai trazer mais eficiência, essa decisão que eu tomei hoje vai aparecer para mim daqui... As bezerras que eu inseminei hoje, daqui 3 anos e pouco, elas estão chegando no leite. E elas não vão a eficiência não vai virar de uma hora para outra, né? E a gente trocar todos os animais do rebanho também não é uma tarefa muito fácil normalmente. Então, não é uma coisa que a gente faça em momentos de crise, né? Mas é uma coisa que a gente tem que fazer ao longo da vida inteira, né? Sempre buscar animais mais eficientes. Eu acho que sempre a gente tem que buscar isso, né? Mas não é uma coisa que a gente consegue mudar de uma hora para outra. Mas a gente consegue, a gente quer sim buscar isso. Um comentário aqui do Couto, né, aqui, maximizar a produção de todos os alimentos na própria fazenda. Isso é um ponto que cada vez mais tem se tornado importante para a gente. Agora no Brasil nós estamos vendo esses insumos altíssimos e quem está saindo melhor é quem produz tudo na fazenda, né? Ou o máximo possível na fazenda. Tem até um vídeo meu que eu falei no feed, não sei se alguém já viu, que eu comento que antigamente, sempre que alguém me perguntava assim, qual o máximo de leite eu posso produzir nessa fazenda aqui? Eu fazia uma conta pela quantidade de volumoso que ele conseguia produzir. Falei, esse cara você consegue produzir tanto de volumoso, então você pode ter tantas vacas que vão te dar tanto de leite. Hoje a gente tem mudado um pouquinho essa conta. Além da quantidade de leite, eu tenho colocado de silagem, a gente tem colocado também a quantidade, uma área para produção de grãos, né? Para produzir o grão úmido, o grão reidratado na fazenda. Isso já tem ficado assim, sendo, no meu ponto de vista, um ponto crucial para a gente entrar numa atividade leiteira. Então, hoje eu já tenho feito essas contas. Então, deixa eu ver, o que você consegue produzir de silagem? O que você consegue produzir? Qual área que a gente consegue destinar para produzir grão, para fazer grão úmido na fazenda? Ou grão reidratado? Não, é essa área? Então, show de bola. A gente consegue trabalhar com esse volume de leite, com esse volume de animais. Eu concordo aí, cada vez mais a gente tem que tentar produzir e ser autossuficiente dentro da mesma fazenda, né? Dentro da sua fazenda, porque a gente evita as alterações, as oscilações que o mercado pode ter lá na frente, né? Tem um comentário aqui da Josiane, acho uma pergunta, né? Professor, qual é o ponto principal para não desanimar numa crise de produção de prenhez para o produtor, ainda mais nesse semi-inverno? Bom, Josiane, eu acho que, como tudo na vida, para a gente não desanimar, a gente sempre pensar que dias melhores virão, né? E com certeza no leite, eu acredito muito que o leite vai ser uma atividade mais lucrativa a longo prazo. Por quê? Porque vocês devem estar vendo por aí que um monte de gente está parando de tirar leite, né? Um monte de gente saindo da atividade, etc. Isso vai acabar faltando leite no mercado, não tem jeito. E aí quem estiver produzindo vai acabar saindo um pouco mais na frente. O outro ponto é que poucas pessoas nos momentos atuais estão querendo trabalhar com leite, né? Não só pelos custos, preços, etc., pela lucratividade, mas pelo grande trabalho que dá a atividade, né? É uma atividade bem desgastante, a gente tem que trabalhar todos os dias, apesar de ser muito recompensadora, né? Mas é uma atividade que é desgastante, porque tem trabalho de segunda a segunda, né? Isso tudo tem pesado bastante na hora do funcionário, do produtor escolher a atividade que ele quer trabalhar. Então quem ficar na atividade vai ter uma condição de remuneração melhor, muito provavelmente, porque quanto mais gente sair, menos produto tem no mercado, né? E consequentemente o preço acaba subindo por uma questão de oferta e procura. Eu acho que esse é o que a gente tem que pensar muito para não desanimar, né? Que as coisas têm tudo para ficarem melhores para frente. Beleza? Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Não, vamos lá. Bom, então o terceiro ponto foi esse, certo? Correto balanceamento. O quarto ponto é descarte estratégico. Esse é um ponto muito importante que hoje tem acontecido muito no Brasil, né? O que é o descarte estratégico, né? É você, por exemplo, eu vejo muita gente, tá apertado aqui a produção de leite, precisa fazer um caixa. O que o cara vai lá e faz? Ele chama um comprador de gado na fazenda e fala assim, pode tirar 10 vacas aí, escolhe as 10 melhores vacas para levar. Ou seja, ele está tirando as 10 vacas mais lucrativas dele e vendendo. O descarte estratégico é exatamente o contrário. É você tirar suas vacas que não estão te dando retorno financeiro e que estão gastando dinheiro. Por exemplo, você tem uma vaca lá gorda que está no final de lactação, dando pouco leite, né? Vou matar e fazer um caixa. Você tem uma vaca
que está seca, vazia, né, e está pesada, você pode descartar essa vaca e fazer um caixa. Uma novilha, que por mais que seja novilha, mas tem 10 inseminações, já está bem pesada, gorda, não emprenha, vamos matar e fazer um caixa. Então, ter descartes estratégicos e tirar da fazenda o máximo de animal não produtivo foi uma das estratégias também tomadas uma das decisões corretas, acertadas, tomadas pelas empresas. E eu acho que hoje nós estamos muito no momento disso, né? Nós, com insumo alto como a gente está hoje, né, com preço alto de insumo como nós estamos, a gente tem que fazer descarte estratégico, tirar mesmo do rebanho animais pouco produtivos. Essa vaca está prenha de 60 dias, vai parir daqui não sei quanto tempo. Cara, mas se ela não está te dando prejuízo agora, ela vai ficar mais 7 meses pelo menos te dando prejuízo. Então vamos fazer uma conta se isso aqui vale a pena. Nós estamos com uma relação de troca boa, né? O preço da arroba hoje está bom, né? Comparado com o que a gente já teve. Então descartar estrategicamente é fundamental no momento que a gente está passando hoje. Tem que tirar mesmo do rebanho as vacas pouco produtivas e sem muito futuro, né? Obviamente, se tem lá uma vaca que está produzindo pouco leite agora, mas que daqui 70 dias vai parir, né? Não vou tirar esse animal do rebanho, tem que deixar ela no período seco, né? Secar, esperar. Mas vacas que estão atrasadas para parir, que vão ficar muito tempo secas, que estão vazias, muitas inseminações, né? Você sabe que, vou te dar um exemplo, você tem lá uma vaca que média do seu curral é 35 litros. Você tem uma vaca de 400 dias de DEL que está dando 20 litros e ainda não está prenha, vai entrar num protocolo, tocou, está vazia. Isso é uma vaca séria candidata a se descarte, né? Se ela estiver pesada, porque sabe que ela vai te dar prejuízo ali no curto e médio prazo. Então as fazendas que descartam estrategicamente acabam indo bem, né? E principalmente nesses momentos de crise. Igual a gente está hoje, comentou aqui, né? Aproveitar arrobas, ultimamente se a vaca olhar torto, vira corte. É mais ou menos isso mesmo. Eu tenho um comentário que eu sempre faço com meus produtores, que é o seguinte: hoje a gente tem uma coisa que a gente gasta para toda vaca, né? Toda vaca necessita de uma quantidade de energia, minerais, vitaminas, enfim, tudo para manter viva. A gente chama necessidade de mantença desse animal, né? Então ela precisa de X quilos de proteína, X quilos de energia, X megacalorias, né, de energia, X gramas de minerais para poder manter vivo. Isso chama mantença. Quanto mais leite a vaca dá, mais ela dilui o que ela tem na mantença, né? Então imagina uma vaca que não dá leite nenhum. Tudo que ela come vai para se manter ou para engordar. Mas como a gente trabalha com vaca de leite, a gente não quer que ela engorde. Então, por exemplo, uma vaca seca, o que eu formulo para ela? Para a mantença dela. Eu quero que ela mantenha o peso dela e tenha um crescimento fetal e mais nada. Não quero que ela ganhe peso. Quando eu pego uma vaca de 5 litros, uma parte do que eu formulo vai para a mantença, uma parte grande do que eu formulo vai para a mantença e uma parte pequena do que eu formulo vai para produção de leite. Quando eu pego uma vaca de 50 litros, vira exatamente o contrário. Essa mantença é diluída. Então aquela mantença que era muito grande, né, para uma vaca de 5 litros, ela em proporção ela fica muito pequena para uma vaca de 50, né? Então a gente tem que diluir essa mantença. O que eu tenho falado muito com os produtores é o seguinte: a gente não pode ficar gastando esse tanto de farelo de soja de R$3, milho de 2 e pouco, né, com caroço de algodão de R$2,50, R$2,60 que a gente tem visto aí, até mais algumas vezes, com mantença de vaca, né? Então, vaca que produz pouco leite, ela dilui pouco a mantença e ela fica muito cara para o produtor. Então, essas vacas hoje têm ido muito para o corte porque elas ficam caras mesmo para a fazenda. O José comentou que normalmente quando a vaca escuta que vai virar descarte, ela resolve emprenhar. Mas é interessante, Josué, que eu tenho visto fazendas hoje, por exemplo, que vaca está com 30 dias de prenhez, né? Se ela tiver com 30 dias de gestação ou 60 dias e vai demorar muito, produzindo pouco leite, a turma já não tem segurado muito não. Com esse preço da arroba que está hoje, né? Tem muita gente optando por descartar essa vaca se ela tiver com um bom peso de arroba e você consegue manter ela, consegue descartar ela e mandar ela para fora do rebanho, porque ela vale a pena você descartar mesmo ela estando prenha, né? Hoje tem vaca aí, eu estava fazendo um cara essa semana contando que tinha vendido uma leva lá de 7 ou 8 vacas de leite que estavam bem gordas por R$7.000 de média, né? É bastante grana, imagina, né? Já ajuda bem, né? Se você comparar que hoje uma novilha aí prenha para parir a gente tem comprado na casa de R$10.000, né? A relação de troca está muito melhor do que era algum tempo atrás.
Então, temos usado muito essa estratégia de descarte. Bom, o quinto ponto aqui, escolhido, a Josiane comentou aqui também que acontece também, né, nas fazendas dela lá. Ô Ludiero, só você entrar no link que a gente tem na bio aí que você pode receber lá os artigos. Eu não consigo digitar agora aqui para te mandar o nome do artigo, cara. Mas ele chama Feeding Dairy Cows for Profitability in 2011 e Beyond. Meu inglês não está muito em dia não, mas deu para você entender aí, né? Bom, quinto ponto, ajuste, controle de qualidade do leite e de componentes do leite. Ponto muito importante, principalmente nos Estados Unidos, né, onde compra-se quilos de sólidos, né, o pessoal não compra fluido igual aqui no Brasil, mas aqui pra gente também é importante, mas um pouco menos do que lá, né? Porque lá é realmente pago por sólidos realmente, né? Aqui a gente tem uma bonificação por sólidos, que já é melhor do que a gente tinha antigamente, mas lá o leite é realmente pago por quilos de sólidos, né? Muitos países já têm feito isso. Aqui no Brasil acho que um dia a gente chega lá também. O sexto ponto, ajustes financeiros, né? Então toda fazenda às vezes tem que fazer ajuste financeiro, que por exemplo, o dono tinha uma retirada de X por mês, vai parar de ter aquela retirada. Ele tinha um funcionário lá que vamos dizer assim, um gosto particular dele, ele queria manter o cara na fazenda e tal, para fazer algumas atividades talvez não essenciais, ele tem que acabar tirando, né? Tem que parar de usar algumas coisas que gerem despesa, né? Que você possa substituir por outras, né? Então tentar alguns ajustes financeiros, tem que tentar fazer sim, manter eles adequados. Um outro ponto importante aqui foi uso de subprodutos, né? O oitavo ponto aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sétimo ponto, né? Foi o uso de subprodutos, que eu acho que talvez não tenha sido mais importante nessa lista, porque a maioria das fazendas já devia usar bastante, então por isso que eles não elencaram como tão importante, mas realmente o uso de subprodutos é fundamental nessas épocas de crise. E antigamente era um pouco mais descolado esses preços, né? Por exemplo, o milho era sempre bem mais caro que a polpa. A polpa era mais barata que o milho. Hoje, quando o milho sobe, a polpa sobe automaticamente junto, porque o pessoal sabe, né? Quem vende polpa já sabe que um é substituto do outro, e quando um sobe, você pode vender mais caro, que vale a pena, né? Então, o uso de subprodutos é importante nessa época, super importante, mas tem ficado, eles são hoje cada vez mais pareados no preço com os produtos originais, né? O pessoal que vende faz muita conta sobre isso já. Aí no dia a dia. E o último ponto aqui, como pontos positivos avaliados, foi um ajuste, né, do ajuste dos funcionários, né, da mão de obra. Então, às vezes, tirar alguém, dar uma enxugada, né, trabalhar um pouco mais justo, mais apertado, para conseguir manter uma lucratividade, um prejuízo menos ruim, vamos dizer assim, né, nesse momento aqui do artigo, né. Bom, mais uma pergunta aqui, pediu para comentar para a gente sobre fazendas em crescimento de rebanho. Como você faria o descarte estratégico, ou você acha que é o momento de frear um pouco o crescimento? Boa pergunta. Aí, assim, eu acho que tudo que a gente faz na nossa vida, principalmente quando a gente pensa em fazendas de leite, né, a gente não pode ter uma estratégia a muito curto prazo, né? A gente tem que pensar numa estratégia a médio e longo prazo, né? Então, qual é o meu objetivo, onde eu quero chegar e etc. Se a fazenda está em crescimento, o que eu faria, né, nessa fazenda? Eu acho que a gente tem que... a recria, por exemplo, é um negócio que a gente não mexe, né? Eu quero que esses animais cheguem bem, eu quero que esses animais vou esperar todos os meus animais realmente para chegar, mas vacas que não vão ser lucrativas agora nem na frente, dá pra gente descartar, né? Eu dou um exemplo dessas vacas aí gordas, por exemplo. Vou te dar um exemplo. Você pega lá uma vaca com 300 dias de del, dando 15 litros de leite, prende 30 dias. Essa vaca, cara, ela já tá te dando prejuízo com 15 litros se você tiver uma média de 35 aí na fazenda, por exemplo. Já tá te dando prejuízo hoje. Ela vai ficar mais 7 meses ainda para parir. E às vezes essa vaca tá obesa. Então, até acabar esses 7 meses, ela vai engordar mais ainda. E quando ela vier até o parto, ela tem uma chance maior de ter um problema de transição e etc. E você acabar perdendo essa vaca lá na frente.
Outra coisa, vaca com problema de casco um pouco mais crônico, em rebanho em crescimento a gente tende a segurar um pouquinho, mas numa estratégia dessa, né, numa condição dessa de ajustes financeiros, uma vaca com problema de casco, você sabe que não vai recuperar, que é crônico, ela vai manter dando um pouco leite lá a vida inteira, essa cria pode até parir de novo, mas vai acabar assim, produzindo médio, vai ser uma vacuna média, é uma vaca que você pode tirar do rebanho também. Então eu acho que a gente tem que, eu só não mexeria na recria, né? Os outros animais, óbvio que eu acho que não vão ser produtivos, às vezes não vale a pena eu manter eles no rebanho nessa época, exatamente por esse custo aí que eu estou te falando de mantença, né? A gente diluir essa mantença melhor e manter uma média mais alta na fazenda. Obviamente que a gente tem que pensar que também que a gente tem custos fixos envolvidos, né? Que quanto mais eu produzo, mais meus custos fixos são diluídos, mas cada fazenda vai ter sua conta, certo? Mas o importante, além de que você está me perguntando, que é o número 2 aqui, né? É manter o curso, né? Então, se você está programando crescer seu rebanho, mantenha no curso para crescer, porque eu acho que é o caminho, né? A crise que chega não é para sempre, para ficar ali, né? Ela vai acontecer e ela vai passar, como tudo na vida passa, e você vai acabar, se você não manter o curso, você vai acabar tendo que voltar todo o seu planejamento, toda a sua programação lá na frente, o que vai ser pior. O Gustavo fez um comentário que enxugar a recria. Esse é um bom ponto, Gustavo, que entra não no descarte estratégico, mas na venda estratégica, né? Por exemplo, fazendas que sabem que tem um número maior de novilhas do que vai precisar, né? Para crescer o rebanho e tudo, já está crescendo, já está mantendo, né? Vamos dizer, a fazenda que vai manter, que tem recria sobrando, vender parte da recria é uma ótima estratégia, né? É tirar aqueles animais que não estão produtivos, não estão pagando as contas e colocar. Por que não estão produtivas? Elas vão ser produtivas, mas hoje elas são uma despesa, né? Que pode prejudicar seu fluxo de caixa ali, sua lucratividade momentânea da fazenda e se você não vai precisar delas no leite lá na frente, se você já tem reposição suficiente, são animais que você pode pensar em vender uma parte dele. Obviamente, tomar cuidado para não vender toda a recria, para depois você ter que sair no mercado e comprar a vaca, né? Quando melhorar lá a crise, tiver preço alto de gado, você tem que ir lá comprar, né? Eu acho que aí não é o caminho. A pergunta do Elias aqui, um pouco fora do tema aqui, mas eu vou responder. Fornecimento de mineral forçado para as vacas é necessário quanto tem na ração ou só fornecendo coxa suficiente? Elias, a gente tem que formular a dieta, né? E como toda formulação de dieta, a formulação de mineral também entra. Então eu tenho que atender a necessidade diária da minha vaca, né? Quando eu atendo a necessidade diária da minha vaca, eu posso fornecer via ração, ou consumo forçado. Vaca de leite a gente fornece mineral sempre forçado, que é misturado na ração ou misturado na dieta total. Ela não consegue comer no coxo lá o volume que ela vai precisar. Então, minha recomendação é: cheque os níveis de mineral que tem na sua ração, né? Coloca no programa de formulação, avalia se está atendendo as exigências da vaca. Se não estiver atendendo, você tem que colocar um pouco mais forçado ali e misturar no restante da dieta. Bom, beleza. E qual foi o resumo das decisões incorretas tomadas na fazenda, né? Quando o preço do leite caiu 40% em 2 meses e manteve 10 meses abaixo do custo de produção. Primeira decisão incorreta, né? De longe da segunda. Essa aqui foi longe da segunda. E ela é tirar comida, removing feed, né? E é o que mais acontece nas fazendas que a gente vê, né? Cara, tá apertado, o que eu vou fazer? Tira comida, tira concentrado, diminui e tal, pra gente gastar menos. Cara, isso é uma decisão totalmente incorreta, né? Toda vez que você tira comida da sua vaca, se você já está formulando uma dieta adequada, né, já está com uma dieta adequada, você tirou comida dela, ela vai diminuir leite, isso é claro, né? E quando ela diminui leite, você dilui menos seus custos fixos e sua lucratividade final vai diminuir, certo? Então tirar a comida é o pior dos cenários, né, que poderia ter. Eu sempre faço uma continha brincando com a turma aqui. Vamos imaginar que minha vaca come, para cada litro de leite, que minha vaca produz, ela tem que comer, para cada litro de leite que a vaca produz, ela tem que comer mais ou menos, vamos dizer, 250 a 300 gramas. Isso não é uma regra não, viu, pessoal? Apesar de muita gente achar que esse 3:1 é uma regra, então, para 3 litros de leite, ela come 1 kg de ração. Vamos imaginar que essa regra seja verdade. Essa conta varia de 2 a 5, né? Depende da forragem que você está usando, depende do concentrado que você está usando, depende de uma série de coisas. Mas vamos pegar como parâmetro aqui, 3:1 aqui, clássico, que muita gente usa,
De novo, não é o correto, né? A gente tem que formular a dieta e balancear. Então, se eu der 1 kg de ração para minha vaca, ela der 3 litros de leite, se eu tirar 1 kg de ração, ela vai cair 3 litros de leite também, não é isso? Então, tem que diminuir o leite. Quando eu tiro a ração, diminui o leite. E nunca 1 kg de ração custou 3 litros de leite, né? Então, se você estiver tirando 1 kg de ração e perdendo 3 litros de leite na média, você está perdendo lucratividade, né? Perdendo lucratividade é triste, né? Principalmente nesse momento. Perder produtividade tem muita relação. Produtividade e lucratividade estão muito correlacionados, né? E a gente acaba perdendo a longo prazo. Tem um comentário do Adilson aqui que nós vamos chegar nele daqui a pouquinho, né? Que o Adilson comentou aqui, ó, legal demais. Tirar comida, a questão nem é só diminuir o leite, os problemas vêm um atrás do outro. Exatamente. Às vezes quando você tira comida, o que acontece? Ela não, talvez no primeiro momento ela consegue mobilizar reserva corporal e manter a produção de leite dela estável. O que vai acontecer com essa vaca? Ela começa a emagrecer, para de emprenhar, começa a ter problema reprodutivo, problema de casco, enfim, uma série de outras coisas e a gente acaba perdendo mais ainda. Eu vou dar um exemplo para vocês daqui a pouquinho, clássico disso. Josiane, professor, uma formulação de produtividade, qual a porcentagem que deve haver de mudança? Ô, Josiane, eu não entendi muito bem sua pergunta, não. Você pode depois dar uma clareada nela para mim, por favor? Enquanto isso, eu vou para o segundo ponto, né? Que foi retirar minerais, vitaminas e aditivos. Então, quando chega às vezes um preço alto, né, uma crise, todo mundo fala assim, não, vou tirar mineral, vou tirar vitamina, vou tirar os aditivos que eu uso. E essa foi a segunda decisão mais incorreta, né, que tomada pelas fazendas nessas épocas de crise. Por quê, pessoal? Tirar mineral, vitamina e vitamina principalmente, a gente sabe que é fundamental para a vida da vaca, né? Isso aqui vai até complementar o comentário do Adilson aqui. A gente sabe que é fundamental para a vida da vaca, mas se você tirar mineral hoje das suas vacas e deixar elas 15 dias sem mineral, cara, não vai acontecer nada com elas. Você não vai ver nenhuma mudança, não vai cair leite, elas não vão mudar nada nos próximos 15 dias. Mas depois os efeitos que vêm a médio e longo prazo são gravíssimos. A gente tem perda de imunidade, a gente tem problemas reprodutivos, problemas de saúde como um todo, né? A gente precisa de mineral para todas as ações celulares da vaca. Então, se você não tiver uma suplementação adequada de mineral, a curto prazo você pode achar que você não está perdendo nada, mas a médio prazo e longo prazo, principalmente, a gente perde muito. Então, tirar minerais, vitaminas e aditivos não é uma decisão correta a se fazer quando a gente tem um momento de baixa lucratividade na atividade. Exatamente, esse foi o segundo ponto e longe do terceiro aqui, elencado por esses especialistas aqui nos Estados Unidos. O terceiro ponto foi não manter o curso, né? O que é não manter o curso, né? Ele fala, mudar muita coisa, mudar muito, né? O cara vai lá e tira, não, tá muito ruim isso aqui, eu vou sair desse lado, vou botar no pasto, vou tirar do composto, vou soltar para não sei aonde, eu queria tirar 5 ml de leite, agora eu vou baixar para 2, vou mandar 5 funcionários embora, mudar tudo o que vai acontecer, né? Então, esse não manter o curso foi um dos pontos principais aqui. O quarto ponto foi forragem de baixa qualidade. Então, quem usa forragem de baixa qualidade está mais, a gente já falou sobre isso lá na frente, né, mas está mais predisposto ao mercado, né? Está mais suscetível, ao mercado. Então tem que comprar tudo no mercado, principalmente concentrados, né? Então, comprando esse concentrado no mercado, ele acaba tendo mais despesas e, consequentemente, tendo mais prejuízos, menos lucratividade, vamos dizer assim, no final das contas. Uma outra pergunta do Josué aqui: Lucas, qual a sua opinião de fazendas que pagam outras propriedades para fazer sua recria e depois devolvem próximo ao parto? É uma estratégia nesse momento de crise? Cara, Josué, aqui no Brasil eu acho que eu conheço 2 projetos que fazem isso, mas eu não conheço eles muito a fundo. Nos Estados Unidos isso é muito mais comum. Obviamente, quando você manda sua recria para outra fazenda, você tem uma chance de aumentar as suas despesas, o seu custo ser um pouquinho mais alto. Nada, você tem um custo de transporte de você mandar esses animais para um lado e para o outro, né? E o cara que está fazendo a recria da sua fazenda, ele tem que ganhar um dinheiro, né? Concorda comigo? Ele não está fazendo isso aí porque ele é bonzinho e gosta de você, né? Ele vai ter que ganhar um dinheiro. Então, ele
ele vai ter que ganhar um pouco em cima de você, que faz sentido. Então, com isso, eu acho que nessas épocas de crise, a gente evitar isso pode ser melhor, né? Você criar esses animais na sua casa, né? Conseguir trabalhar um custo legal com eles e otimizar sua mão de obra tratando esses animais, no meu ponto de vista, tem mais chance de dar certo. Lembrando que eu não conheço muito bem os programas que existem aqui no Brasil, mas obviamente eles têm que gastar a mesma comida que você, se quiser ter um ganho de peso semelhante, né? E eles têm que ganhar uma margem em cima disso. Então, a chance de ficar mais caro, ela existe sim. A não ser que seja um programa, né, que esse aí eu não conheço se tem algum no Brasil, que seja muito grande, né? O cara fala assim, eu crio aqui 20 mil novilhas, né? Você pode mandar qualquer um que eu crio para você, e esse cara acaba tendo um poder de compra melhor de milho, soja, alguma coisa assim. Mas não acho que é o caso, não. A Josiane falou que já respondi a pergunta dela. Josiane, senhor é sacanagem, né? Eu tô com os cabelos brancos aqui, mas senhor também não, né? Bom, quinto ponto aqui das fazendas que não saíram bem: evitar suporte financeiro. Então, algumas vezes as fazendas precisaram ter um suporte financeiro. Obviamente, é melhor, por exemplo, às vezes você pegar um suporte financeiro do banco do que você vender as 10 melhores vacas que você tem, porque com isso você tira seu ganha-pão a curto, médio e longo prazo, né? O outro ponto importante aqui foi diminuir cuidado com os cascos e com o conforto animal, né? Olha que interessante isso. Às vezes quando você está lá numa crise, você fala assim, não vou chamar o casqueador, né? Minhas vacas estão precisando, mas não vou fazer. Isso aí pode gerar um problema grande, né? A curto, médio e longo prazo, né? Diminuir conforto animal, desligar ventilador, diminuir a quantidade de água, né? Para poder acabar diminuindo esse tipo de problemas. Outras coisas que eles falaram aqui: diminuir o uso de BST, por exemplo. O BST a gente sabe que é um produto que aumenta a eficiência das vacas, então a gente quer usar tudo que aumente a eficiência das vacas. Então as fazendas que diminuíram o uso também saíram mal. Redução de saúde como um todo e decisões incorretas de descarte. Foi um ponto importante também. Por exemplo, descartar a vaca que ainda é lucrativa para você ou que vai virar lucrativa daqui a pouco e que vai chegar bem para você, né? Então a gente tem que descartar vacas que não são lucrativas e que não têm futuro no nosso rebanho. E o último ponto aqui foi não usar os dados, né? Não usar os dados que a fazenda tem. Então, nesse momento de crise, é aí que nós temos que usar mais ainda os dados, né? Quanto de, por exemplo, minha recria está ganhando de peso, quanto de leite que eu estou produzindo por vaca, qual que é a minha eficiência, quantos quilos de gordura por vaca, qual que é a eficiência produtiva dessa gordura, né? Pegar todas essas informações e usar bem para a gente poder ter sair dessa malha aí de baixa lucratividade. Então, interessante demais, né, pessoal? Acho alguns pontos que a gente conversa muito, discute muito já no dia a dia, mas que esses autores pegaram e colocaram no papel, né? Mostrando, fizeram uma pesquisa bacana, entrevistaram lá 60 pessoas que são trabalhadores, influentes lá na região, nos Estados Unidos, na verdade, nesse meio, numa época de crise grave, e mostraram tudo isso. A importância do que fazer, né, e o que não fazer em épocas de crise. Então, eu acho que só para fazer um apanhado geral disso, né, um programa correto de forragem, manter no curso, né, não tirar dieta, não tirar mineral e vitamina, são coisas que a gente tem que fazer, independente da época que a gente esteja trabalhando. Bom, vamos lá, mais alguns pontos nesse ponto aqui. Ele comenta também, aqui o autor comenta alguns comentários, né? Fala que reduzir minerais, vitaminas, por exemplo, pode ser até, igual eu falei com vocês, a gente pode até querer fazer isso, porque no primeiro ponto a gente não vai ter nenhum problema, né? Nos primeiros 15 dias, 10 dias, mas a médio prazo o problema é gravíssimo, né? Por exemplo, em novilha diminuir crescimento, diminuir imunidade, diminuir fertilidade, e vai acabar gerando muitos problemas, né? Ele comenta um pouco aqui sobre células somáticas. Então, fazendas que trabalham bem, diminuir as células somáticas também tem mais chance de serem lucrativas, né? Porque a célula somática nada mais é do que células ali que estão, boa parte das células somáticas são células do sistema imune, né? Que estão trabalhando para defender. Esse sistema imune precisa de energia, ele precisa de energia para funcionar, né? Quanto maior as células, a CCS, seu rebanho, mais o sistema imune está agindo, né? E mais energia está sendo drenada, né? Para esse sistema imune. Ou seja, a gente está deixando de levar essa energia para a nossa vaca e está levando para o sistema imune. Nós estamos diminuindo a eficiência dos nossos rebanhos.
trabalhar bem a reprodução, né? Esse cara aqui tem um número interessante que ele mostra bem bacana aqui que o dia aberto de uma vaca sem estar prenha custa $2 por dia até 120 dias de gestação. Depois de 180 dias de gestação, esse dia aberto custa $8. Ou seja, minha vaca custa caro para mim quando ela está vazia e com del alto. Então, trabalhar bem trabalhar bem a fertilidade do rebanho é fundamental. Outro ponto importante, né? Fazer um programa de recria de novilha, de crescimento de novilhas o mais acelerado possível, né? Se você acelerar essas suas novilhas a chegarem no leite mais rápido, você tem menos animais que estão comendo sem pagar a conta, né? Então, se suas novilhas pariam antes com 30 meses, agora você consegue parir com 25, são 5 meses a menos que essa novilha está comendo sem pagar, certo? Então, um ponto muito importante. Outro ponto importante que ele cita aqui também, que são algumas estratégias que não foram votadas lá pelo pessoal, mas que são importantes segundo ele, por exemplo, mudar a dieta para dieta única para 2 dietas ou 3 dietas, né? Parar de usar dieta única, que normalmente não é a estratégia mais econômica, normalmente ela é mais fácil, mas não a mais econômica. Então esse foi mais um ponto importante citado por ele: fazer mais dietas e conseguir ter uma eficiência melhor aí nessas dietas, fornecer mais corretamente cada uma dessas dietas para as vacas, né? Bom, deixa eu pegar umas perguntas aqui. O Adilson: para nós que vivemos do leite, temos que pensar na vaca a longo prazo, né? Porque não dependemos dela somente uma cria, e uma coisa puxa a outra. Isso que penso. Exatamente. Eu acho que isso está muito linkado, que você falou, Adilson, com manter o curso, né? Se você muda muito suas estratégias e com perdão da palavra, fode muito sua vaca ali naquele momento, tira comida, ela emagrece, tira mineral, ela para de reproduzir, a longo prazo, isso aí, ela vai te dar essa conta, né? Porque se não precisasse dar mineral para a vaca, ninguém ia dar, né? A gente dá porque precisa mesmo, né? Se não precisasse dar energia correta, proteína correta, ninguém ia dar, né? A gente ia fazer isso... A gente ia fazer isso sempre, né? Então a gente tem que pensar na vaca a curto, médio e longo prazo. Sempre isso, manter o curso e não sair da sua estratégia. Comentário aqui da Josiane também. Tô gostando de ver a participação de vocês aí, pessoal. Bom demais. Mandando mais perguntas aí, comentários se vocês tiverem aí. No proprietário vizinho, o proprietário decidiu fazer um empréstimo para o longo prazo de um ano. Devo adquirir essa alternativa diante de uma crise? Bom, acho que cada um, Josiane, isso é muito complicado eu falar se deve pegar ou não empréstimo, né? Assim, cada um sabe o tamanho do seu bolso, o tamanho do seu buraco na fazenda, né? O tanto que ele consegue investir, o tanto que ele consegue retornar esse dinheiro. O que eu falei ali de evitar ajuda financeira, que é comentado aqui no autor, é, por exemplo, assim, às vezes é melhor você pegar uma ajuda financeira do que tirar suas melhores vacas do rebanho, né? Falar, eu preciso de fazer 50 mil reais de caixa, né? Por exemplo. Então vou vender 5 vacas top minha aqui por 10 mil. Um cara que tem 50 vacas, ele tira 5 melhores, ele tem uma queda na produtividade grande e uma queda na lucratividade grande também, que acaba que ele pagaria os juros dessa ajuda financeira aí tranquilamente. Obviamente não estou falando que ninguém tem que se endividar não, viu, pessoal? Mas a gente tem que tomar decisões pensadas, né? E com estratégia, como sempre. Bom, estratégias que a gente tem buscado aqui, segundo o autor, né? Que vão ser buscadas a longo prazo, certo? Precision feed, que é alimentar nossas vacas cada vez com mais precisão, né? Sabendo exatamente o que tem que dar, com a quantidade de ingredientes, nutrientes cada vez mais bem desenvolvido. Isso aí tem muita relação com os novos softwares que a gente tem e tecnologias de computação, que o autor também cita aqui, que a gente vai ter que usar cada vez mais, né? Esses softwares novos que eu falo, não é nem de formular dieta, mas, por exemplo, de acompanhar a dieta. Tem fazenda que eu trabalho que tem lá um software no vagão que você consegue acompanhar exatamente quantos quilos de cada ingrediente foi colocado no vagão por trato e acompanhar aquela variação. Fazenda que tem isso, ela tem uma precisão muito grande na alimentação, né? Por quê? Porque eu sei quanto que variou naquele alimento, né? Era para colocar 100 quilos de milho.
O cara colocou 50 ou colocou 150, por que aconteceu isso? Vamos corrigir? Uma fazenda que não tem essa tecnologia, você vai ter que acreditar que está indo tudo bem, né? Vai ter que treinar muito sua mão de obra, vai ter que fazer ela bem feita, né? Vai ter que ensinar para ele a importância, etc. E ir acompanhando isso periodicamente para não ter problema de acontecer esse tipo de coisa que é muito comum de acontecer. Quando a gente usa essas estratégias, eu estou dando exemplo aqui de uma ferramenta computacional aqui, né, que pode ajudar bastante, né? Hoje a gente tem outras ferramentas, por exemplo, medidores de atividade, de CIO, etc., que são ferramentas também que tem auxiliado também para as estratégias de alimentação futura, né? Tem colares que medem ruminação, a gente consegue saber se nossas vacas estão com boa saúde, né? E aí entrando um pouco nesse comentário do Adilson, né? Se elas estão com boa saúde, ruminando bem é um sinal de boa saúde, que essas vacas têm mais chance de durar no nosso rebanho por mais tempo, né? Uma recomendação que esse autor faz aqui também, que ele acredita muito, que é o fornecimento de dietas com alta inclusão de forragem. Ele fala aqui de dietas com mais de 60% de forragem, que elas têm ficado cada vez mais economicamente atrativas, né? Um dos motivos de uma dieta com alta forragem ser economicamente atrativa é que a gente para de competir com ave, suíno e gente, né? Quem come milho? A ave come, suíno come, cavalo come forragem também, né? Mas vamos só facilitar aqui. Então a ave come milho, suíno come, o ser humano come também. E silagem de milho, né? A gente não compete com essas outras espécies, né? Com cavalo sim, com algumas outras sim, mas com ave, suíno e ser humano, por exemplo, não. Então, a gente sai dessa competição e a gente também fica um pouco mais dependente só da gente fora da mão do mercado. Outra coisa que ele comenta aqui é que os produtos de alimento mais desenhados, personalizados, vamos dizer assim, de laticínios, né? Como por exemplo, leite rico em CLA, leite com mais selênio, leite A2A2, é o que a gente tem visto hoje, e são algumas tecnologias que podem ajudar algumas fazendas a serem mais lucrativas. Lembrando que isso é um nicho de mercado, né? Que não é para todo mundo, não são todas as pessoas, todos os habitantes do Brasil, por exemplo, que vão ter condição de comprar um leite A2A2, né, que é mais caro, mas essa é uma das estratégias que a gente pode ter para agregar valor no nosso produto, né? Essa é uma delas que eu estou falando para vocês, mas aqui o autor cita animais com leite com ácido linoleico conjugado e etc, né? Bom, mensagens para casa desse autor aqui. Deixa eu só comentar aqui uma mensagem da Josiane. Muita tecnologia na propriedade ajuda ou atrapalha o produtor? O que dizer para aqueles que são cabeças duras nessa parte? Bom, Josiane, qualquer tecnologia que eu vou usar na minha fazenda, ela pode ajudar ou pode atrapalhar, né? Se ela for bem empregada e bem explicada e bem utilizada, ela vai ajudar muito. Mas existe muita gente que incrementa algumas tecnologias e que não funcionam nas fazendas, porque às vezes faz da maneira errada, às vezes não tem educação ou ensinamento correto de como deve ser feito. Às vezes a expectativa que foi criada era diferente da que realmente aquela tecnologia deveria ter na fazenda, né? Então eu acho que depende muito do momento de cada fazenda, do perfil daquele produtor. Tem produtor que adora tudo que é tecnologia, ele quer ser o primeiro, né? A gente chama de early adopters, né? Os caras que adotam tudo primeiro, né? Esses produtores, ele quer ser o primeiro a usar o software que lançou, ele quer ser o primeiro a usar um aditivo, ele quer ser o primeiro a usar um trator novo. Esses caras têm um perfil de usar mais tecnologia, e tem outros produtores que têm perfil de usar menos. O que eu posso dizer hoje é que existem várias novidades, várias tecnologias que cada vez mais estão entrando no nosso mercado, né? E que ajudam muito a fazenda, né? Coisas que já estão batidas em algumas fazendas grandes, mas que as pequenas ainda não usam. Vou dar um exemplo de uma tecnologia que nas fazendas grandes quase todas já tem e na maioria das pequenas não tem, que é extrator automático de teteira, né? Pô, uma ferramenta fantástica, ajuda demais a saúde do Uber, ajuda demais a evitar mastite, sobre-ordenha e etc. E ajuda demais na velocidade da ordenha e ajuda demais o manejo de funcionário, né? É uma tecnologia super legal que funciona muito bem e que ainda não é difundida de maneira extensa nas menores fazendas do Brasil. Então, tem muita fazenda grande que ainda não tem também.
mas a maioria das boas fazendas já usa, né? Dando um exemplo aqui só para mostrar de uma tecnologia que já está aqui no Brasil, não é porque é novo, né? Não tem nada de novo nisso, mas é que ainda não se usa por uma questão às vezes de preço, por uma questão de conhecimento e etc. Mas usar a tecnologia normalmente é bom, desde que ela seja bem utilizada. Bom, resumo e mensagens para casa, né? Os americanos são legais que eles sempre põem uns take home messages no final, assim, né? O que levar de mensagem para casa, do artigo e da live, né? Vou traduzir aqui o que ele fala, né? Tomar as decisões corretas de alimentação e de manejo são críticas em tempos de flutuação no preço do leite, né? Os requerimentos da vaca não mudam quando o preço do leite ou o preço do alimento muda. Então, se minha vaca precisa de 4 quilos de soja, por exemplo, não é porque o preço de leite mudou que eu tenho que aumentar, e nem porque o preço do leite diminuiu que eu tenho que diminuir, né? Ou que a soja aumentou de preço, eu tenho que tirar ou aumentar. Então, o requerimento da vaca continua o mesmo. Eu posso buscar outros produtos, né, que sejam complementares, que diminuam o preço, mas muito legal esse comentário. Independente do preço do leite, independente do preço do insumo, o requerimento da vaca é o mesmo. Então, manter o curso é fundamental para a gente conseguir ter boa produtividade e boa lucratividade para a vaca. Para a fazenda, desculpa. Monitorar alimentação, né? Preço de alimentação por quilo, preço de alimentação da matéria seca, o preço de alimentação por quilos de leite, né? A eficiência alimentar vão ajudar a vocês a avaliarem o quanto seu programa alimentar pode melhorar ou pode piorar, né? Na verdade, quanto pode melhorar, na verdade, que a gente sempre quer, a gente não quer piorar o programa nunca, né? Então, fazer essas avaliações é fundamental para que você consiga ter bons resultados. Na verdade, saber onde você está, né? Se você não souber onde você está, você não sabe se você pode melhorar. Então, é importante a gente ter essas avaliações para saber aonde a gente pode melhorar. Evitar desperdícios, né? Perder silo, por exemplo, porque mofou, isso é sempre proibido, né? Principalmente numa época dessa de preço tão alto, né? Então, deixar vaca subir em cima da lona, cavalo, não sei o que lá, isso aí não podemos nem pensar numa época de preços, né? Perder silo, aquelas camadas pretas, é um negócio que a gente não podemos nem pensar, né? Nessa época agora. O penúltimo ponto que ele comenta aqui é o uso de dietas com base em alta forragem, né? E o uso de subprodutos estrategicamente são muito necessários nessa época, né? Buscar no mercado o que a gente tem de subproduto, de polpa, casquinha, caroço, canola, DDG, o que está saindo barato para a gente, né? Tem que buscar esses subprodutos e essas forragens altas para conseguir ter uma boa lucratividade. O Vital tá aí, fala meu filho, beleza? Fazendo um comentário. Apesar do leite apenas uma vez ao mês, dá para manter um bom controle nutricional por lotes ou se deve fazer mais que uma pesagem ao mês? Vital, o que eu costumo fazer? Uma pesagem mensal, individual, e a gente mede o tanque todo dia. Eu gosto de medir nas fazendas que a gente trabalha o tanque ou uma vez por dia, ou em 2 dias, mas a maioria das vezes uma vez por dia, né? Então você sabe a produção de leite todos os dias. Obviamente você tem que anotar também descarte, leite por bezerro, que isso aí tudo vai entrar na conta, mas se você medir, tiver produção de leite total da fazenda diariamente e a pesagem individual uma vez por mês, do meu ponto de vista é suficiente para fazer uma boa dieta e um bom controle, sim. A não ser que você esteja no meio de algumas mudanças, né, cara? Entrei com aditivo novo, mudei vaca de lote mais, comprei animal, às vezes você pode pesar aí 2 vezes por mês para você tentar ter uma direção melhor, mas em geral, uma vez por mês individual e todos os dias a produção geral, dá para você levar bem. E aí o que ele finaliza aqui, que o uso de novas tecnologias como genoma, aditivos ruminais, dietas mais precisas, produtos de leite menos comoditizados, né, como um leite com CLA, um leite A2A2, um leite mais rico em selênio, podem ajudar a aumentar a lucratividade das fazendas também. Bom, pessoal, basicamente é isso que o artigo mostra pra gente, né? Mostra um pouco do que as fazendas tomaram de estratégias corretas ou de estratégias incorretas numa época de crise. E acho que a grande mensagem, né, é que manter o curso em geral é o melhor caminho. E quando eu preciso de levantar uma grana, vender animais, descartar corretamente ajuda muito. Nunca tirar os animais da cabeceira, né? Mas sempre fazer descartes estratégicos. Então, esses foram os pontos mais importantes
discutidos por esses autores, né? Manter o curso, eu acho que é o grande ponto que a gente tem que fazer sempre, né? Lembrando que nenhuma crise dura para sempre e nenhum momento bom dura para sempre também. Então, trabalhar bem e manter suas estratégias a curto, médio e longo prazo faz sentido. Obviamente, se precisar de algum ajuste, tudo bem, mas não mudar tudo de uma vez, né? Tirar comida, mudar, vender vaca demais, vender as vacas de cabeceira, inventar muita moda, nada disso vai funcionar. Beleza? Bom, pessoal, finalizando aqui a live, obrigado aí pela participação de todo mundo, foi bem bacana, obrigado aí pelos comentários, bastante mandando mensagem aí, obrigado a todo mundo, uma boa noite a todos, fiquem com Deus, se inscrevam lá para receber os artigos semanalmente, e até a próxima, segunda-feira estamos aqui de novo junto. Valeu, um abraço, até mais.